Diniz, do canal o Evangelho Raiz. E eu gostaria de tratar sobre um assunto importante, pertinente para os dias de hoje, que é acerca dos falsos profetas, do pregador do falso evangelho, ou o falso pregador do evangelho. Tá? Você saberia identificar o falso profeta? Você saberia identificar o pregador do falso evangelho? Você saberia, por meio da Bíblia Sagrada, identificar alguém que é um falso pregador? Então eu quero dar algumas diretrizes baseadas unicamente na Bíblia Sagrada, que é a única regra de fé e prática do verdadeiro cristão, acerca de como identificar um falso profeta. O falso profeta não é unicamente aquela pessoa que prega, que profetiza algo e algo não se cumpre. Até porque, segundo Deuteronômio 13, versículo 2, dá uma explicação de que a profecia do falso profeta pode até se cumprir. Mas o fato de se cumprir uma profecia não quer dizer que o tal profeta seja de Deus. Mas isso seria um tema para um outro vídeo. O que eu quero deixar aqui para vocês, 5 vídeos curtos, explicando como identificar o falso profeta. Na verdade, falso profeta, falso pregador do evangelho ou pregador do falso evangelho são a mesma coisa, o falso doutor que a Bíblia fala, tá? E a Bíblia fala acerca disso. Eu vou te dar três versículos bíblicos que falam acerca do falso profeta, do falso doutor, do falso mestre, tá? Vamos lá ver em Jeremias, capítulo 23, o versículo 1 e 2 diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Aqui ele está falando do falso pastores, porque há muitos, tá? Agora vamos lá para Mateus, no capítulo 7, versículo 15. O próprio Senhor Jesus nos alerta acerca dos falsos profetas, tá? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O próprio Cristo alertando, tá? E Pedro, na sua segunda epístola, nos dá um alerta também acerca dos falsos profetas e dos falsos doutores. No capítulo 2, versículo de 2 Pedro, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Tá? Então, essa é a introdução. A Bíblia nos alerta que haveriam falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores. Então, esses hoje em dia são os pregadores do falso evangelho. Evangelho light, o evangelho paz e amor, tá? O evangelho que não condena ninguém, tá? Que fala que o inferno não será eterno e assim por diante. São algumas coisas que eles pregam por aí, tá? O segundo ponto que eu quero tratar nesse vídeo aqui é o modus operandi do falso profeta, tá? As características do falso profeta, do falso pregador, do falso evangelho, geralmente são pessoas jovens, são pessoas carismáticas, são pessoas que falam bem, são pessoas que têm uma boa dicção, conseguem entreter bem o público, tá? Conseguem manter o seu auditório com atenção fixa para eles. E o pior, eles falam exatamente aquilo que aquelas pessoas querem ouvir. Tá? Não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Se nós formos analisar, a Bíblia é bem detalhista. Esses pregadores do falso evangelho, eles nunca falarão sobre o pecado, falarão por cima, tá? Nunca falarão da gravidade do pecado, nunca falarão da depravação total do homem, tá?
Nunca falarão que o coração do homem é mau desde a meninice. Nunca falarão da ira de Deus, só sobre o amor de Deus. É por isso que eu falei o evangelho paz e amor, é o evangelho hippie, tá? Eles nunca falarão sobre a soberania absoluta de Deus, tá? Essas são algumas características do falso evangelho. Vamos ver o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, aqui Paulo está falando para Timóteo que chegará um tempo, que é hoje, tá? Que o povo não aguentarão ouvir a verdadeira doutrina na Bíblia, não suportarão a sã doutrina, mas darão ouvidos a doutores, falsos pregadores que falarão exatamente aquilo que eles querem ouvir. Tá? É isso que está acontecendo hoje em dia. E como que eu falei, o falso profeta, o falso pregador do falso evangelho, nunca falará da ira de Deus, só do amor de Deus. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Vamos ver o que Paulo fala em Romanos 11, versículo 22. A primeira parte do versículo, Paulo fala assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então eu não posso falar só sobre a bondade de Deus. Eu tenho que falar da bondade de Deus, sim, mas não só da bondade de Deus. Eu tenho que falar da severidade de Deus também, tá? A ira de Deus não anula o amor de Deus. E o amor de Deus não anula a ira de Deus, tá? Todos os atributos de Deus são iguais em importância e necessidade para apresentar para a igreja, tá? Então, essa é a primeira parte, é o primeiro vídeo da série de 5. Tá? Daqui a pouco você acessa o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e deixa de dar um joinha aí. E cada vídeo que eu for postando, eu vou colocar na descrição dos outros para que você possa acompanhar toda a série, tá? Que Deus abençoe, até mais, e graça e paz a todos.